No próximo capítulo de A Viagem, um homem percebe algo estranho no carro e comenta com Gomar. Preocupada, ela pergunta se dá para consertar, mas ele admite. Não consegue encontrar o defeito. Diná se assusta. O carro estava ótimo. E de repente simplesmente parou. Gomar tenta amenizar. Diz que máquina é assim mesmo, às vezes enguiça sem aviso. O homem sugere. Podem ir para Campo Grande, deixar o carro lá e depois chamar o reboque. Diná acha complicado. Afinal, estão a caminho de uma fazenda distante. Gomar decide acompanhar o homem. Garante que de lá liga, enquanto Diná pode ficar. Ela pede ajuda para tirar suas coisas. Ele estranha. Pergunta se realmente vai com ele. Enquanto isso, o motorista dá carona para Gomar e Diná. Na outra casa, Maroca pergunta se Maria já arrumou a cama de Stella. Maria responde que ainda não. Stella tranquiliza a mãe. Diz que se ajeita em qualquer lugar. Mas Maria insiste. Quer saber onde deve arrumar. Maroca pede que faça no quarto dela. Stella brinca. A Diná vai morrer de ciúmes. A mãe responde firme. Pelo menos uma vez na vida, a filha tem o direito de dormir ao lado dela. A conversa muda de tom. Maroca comenta que a neta foi até a casa de Stella só para dizer desaforos. Stella explica. A menina está aprendendo com o pai. Maroca reclama do genro. Stella corrige. Ex-marido. Ela percebe que a irmã está demorando. Imagina que Diná deve ter dormido na fazenda, já que não voltaria tão tarde. Maroca sente pena. Acredita que a filha está ouvindo as lamentações de Gomar. Mas Stella pede. Deixe-a em paz, ela está na pior. Maroca, irritada, retruca. Diz que Gomar não está sofrendo, que já se curou. O que resta agora é pura ruindade. Diná, por sua vez, desabafa com Gomar. Diz que não entende, afinal, ela já tinha concordado em voltar para a fazenda. Gomar revela que desistiu. Diná insiste, quer saber o motivo. Gomar explica. Pensou melhor. A filha não pode ficar nas mãos de Raul. Ela precisa estar por perto. Diná percebe que Gomar não está bem. Vê que está perturbada, inquieta. Sugere que procure um médico, ou talvez um terapeuta. Gomar se irrita. Grita que quem precisa de médico é Raul. Chama o ex-marido de preguiçoso. E diz que isso só pode ser doença. Enquanto isso, em outro lugar, um homem desperta e, ao ver Lisa fantasiada, se espanta. Pergunta o que é aquilo. Quem é ela? Não entende nada. De repente, lembra vagamente da casa da Lisa. E começa a acusar. Chama-a de traidora, nojenta. Diz que o Dr. Sérgio prometeu que ela seria mandada embora. Ri, repete. Chama de canalha, garante que Lisa não presta. Alega que ela o enganou. Que o fez matar um homem. Insiste, transtornado. Ela me fez matar um homem. Olha para quem está ao lado e pede desculpas. Adverte. Lisa não é amiga de ninguém. Murmura ameaças. Avisa que quem acreditar nela vai se arrepender. A enfermeira Kátia chega. Ele a encara desconfiado. Diz que não a conhece. Ela pede calma. Explica que só veio colocar um aparelho. Ele ri, afirma que não tem medo de nada. Mas não confia em ninguém dali. Pede ao amigo. Afastem essa mulher de mim. Kátia se apresenta como enfermeira da noite. Pede que ele seja bonzinho. Que tome os comprimidos. Ele resiste. Recusa. Até que percebe. Ela aplicou uma injeção. Reclama. Indignado. Quer falar com o Dr. Sérgio. Suplicante, pede ao amigo. Não me deixe, fique comigo só mais um pouquinho. Entre a lucidez e o efeito do remédio, balbucia que Diná vem visitá-lo. Conta que Diná não acredita em espiritismo. Mas a mãe, sim. Os olhos pesam. Diz que está com sono, tonto. E por fim, se entrega ao sedativo. Té, ainda perturbado, insiste para que o amigo prometa ficar ali com ele. Enquanto isso, Josefa pergunta a Lisa se ela não conseguiu. Lisa garante que sim, que deu certo até demais. Explica que Té confia no mascarado, mas continua tomado de ódio contra ela. Josefa elogia. Diz que Lisa é uma mulher forte. E comenta que vai para a reunião na casa de Alberto. Antes de entrar,
Se emociona. Afirma que é um alívio enorme saber que o filho tem Lisa ao lado, que talvez nunca consiga agradecer o suficiente. Lisa desconversa, mas Josefa insiste, o que ela faz por Té é muito. Nesse momento, uma mulher anuncia, o doutor está chegando. Lisa pergunta se vão entrar. Josefa confirma. Sérgio cumprimenta Lisa. Parabeniza, dizendo que ela se saiu melhor do que esperava. Mas Lisa desabafa. Té continua com ódio dela. O médico explica. Diz que isso é um mecanismo de transferência. Té não consegue se ajudar, então despeja toda a culpa em cima dela. Josefa implora para ver o filho, nem que seja de longe. Sérgio nega. Afirma que a presença dela seria prejudicial. Não pode arriscar. Recomenda que descanse. E promete avisar assim que Té acordar. Josefa agradece, mas logo se preocupa. Revela que o plano de saúde do filho venceu no mês passado. Sérgio a tranquiliza. Diz que o tratamento já está pago. Surpresa, Lisa pergunta: quem fez isso? Josefa suspeita de Mauro. Talvez Raul. Mas o médico nega. Diante disso, Josefa conclui: só pode ter sido Diná. Enquanto isso, Andresa e Raul comemoram a volta de Gomar numa boate. Andresa implora para beber só um pouquinho, feliz com a liberdade. Raul pede que não exagere, porque logo vão para casa e ele a quer acordada. Ela resmunga. Diz que quer ir embora. Ele ri. Ela o repreende baixinho. Todo mundo está olhando, como a mamãe sempre reclama. Raul rebate, que naquela noite prefere nem lembrar que a mãe dela existe. Andresa provoca. Chama de pena da mãe. Raul retruca. Quem merece pena é ele. Ela desafia. Você vai ver quando chegar em casa. Os dois se levantam e vão embora. Na casa de Maroca, Estela mostra orgulhosa um bordado para a mãe. Diná suspira de cansaço. Diz que está exausta. Estela se espanta. Não acredita que ela foi e voltou da fazenda da dona Gomar na mesma tarde. Como isso aconteceu? Diná explica. Conta que o carro quebrou. Precisou pedir reboque. Revela que Gomar nem chegou à fazenda. Voltou e acabou na casa de Raul e Andresa. Diná desabafa. Diz que o carro enguiçou e que Gomar alegou precisar voltar para cuidar de Andresa, já que Raul é preguiçoso. Maroca se indigna. Reclama do jeito que a filha fala mal do irmão. Acusa Diná de não esconder o desagrado. Mas Diná admite. Foi um dia complicado. Estava lindo. Até tudo dar errado. Agora só quer um banho. E descansar. Estela, preocupada, pergunta se Diná sente alguma dor. Maroca observa em silêncio. Percebe a filha abatida, triste. Estela tenta acalmar a mãe. Diz que Diná só está muito cansada. E logo se perde em pensamentos. Imagina a cena do irmão com Andresa chegando em casa depois da comemoração. A porta se abre. E quem eles encontram? Gomar. Ela suspira. Diz que devia estar louca quando escreveu aquelas besteiras. Francisca insiste. Ainda não explicou por que resolveu voltar. Gomar responde fria. Que não houve motivo algum. Apenas recuperou o juízo. Francisca conta que levou um susto enorme. Abrir a porta e dar de cara com Gomar foi como ver um fantasma. Lembra que ela estava viajando. E não disse nada sobre retornar. Gomar explica. Na verdade, nem pretendia viajar. Mas Diná apareceu, falando sem parar, habilidosa, deixando-a confusa. Nesse momento, Raul e Andresa chegam. Ele provoca a esposa. Confessa, você bebeu demais. Ela ri, nega. Diz que só está molinha. Brinca pedindo para ele carregá-la no colo. Raul promete levá-la para a cama. Mas Gomar interrompe. Repreende a filha. É assim que volta para casa? Andresa, você bebeu. A moça se surpreende ao ver a mãe ali. Procura pela carta. Gomar revela que já leu. Chama Francisca para confirmar que a pessoa não saiu com malas. Francisca garante. Saiu, mas sem entender nada. Gomar explica. Voltou, trouxe as coisas, desistiu da fazenda. Admite que Diná a deixou confusa. E ainda bem que o carro enguiçou no caminho. Andresa e Raul trocam olhares. Comentam o imprevisto. Andresa propõe um uísque. Gomar questiona. Você não bebeu demais?
Raul confirma que sim. Os dois beberam celebrando a partida da mãe. De repente, Raul começa a passar mal. Andresa corre, carinhosa, se oferece para cuidar dele. Manda que vá para o quarto, promete cuidar direitinho. Ainda ri, ironizando, ele vibrou tanto com a partida da mãe. Para nada. Raul perde a paciência. Pede atenção, confessa que não suporta mais. Se Gomar continuar em casa, ele vai embora. Andresa lembra uma frase dele: não me faça escolher. Raul se desespera. Pergunta até quando vai pagar por uma fraqueza. Ela provoca: e se fosse ao contrário? Se tivesse caído nos braços de Antônio, ele a perdoaria? Raul recusa pensar nisso. Pede que parem de falar de Gomar. Não quer estragar a noite. Declara que a deseja. Andresa ri. Enquanto isso, em outra casa, Tato manda Dudu ir dormir na cama, que é lugar quente. Mas Dudu se recusa. Enquanto o irmão não parar de beber, Tato rebate. Diz que depois do que o pai fez com eles, só resta encher a cara. Dudu tenta acalmá-lo. Explica que já perguntou ao tio Alberto sobre Diná, e não vai faltar nada para eles. Não há motivo para se revoltar. Mas Tato insiste. Diz que é questão de princípio. Na cabeça dele, só para sustentar mendigos e indigentes, vão gastar uma fortuna. Dudu tenta argumentar. Diz que aquilo não tem nada a ver com herança. Mas Tato explode. Chama o irmão de burro. E afirma que, é claro, tem tudo a ver. Acusa Dudu de ser uma criança que não entende nada. E começa a despejar a raiva. Revela que o verdadeiro sócio de Diná na locadora era o pai deles. Mas quem aparecia era Queiroz. Agora, a tal da Carmen, que eles nem conheciam, ficou com a parte da sociedade, recebendo tudo de mão beijada. Tato continua. Exaltado. Diz que o escritório era do pai. Que ele se matou de estudar na faculdade, para ser digno de herdar a banca de Otávio César Jordão. E no fim, foi passado para trás. Queiroz ficou com a parte do leão. Dudu tenta acalmá-lo. Lembra que se o pai deixou escrito, é porque quis assim. Mas Tato insiste. Garante que está errado. Que o pai não tinha esse direito. Glória, incrédula, interrompe. Não acredita que estão brigando àquela hora da noite. Mas Tato não para. Explica a Dudu como o pai jogou dinheiro fora. Dudu se mantém firme. Defende que o pai não podia estar errado. Glória reforça. Diz que Otávio pensou em tudo com cuidado. Tato rebate de imediato. Chama o pai de sonhador. Afirma que, por causa disso, todo dia cai no colo deles mais uma obra de caridade para sustentar. E que isso não é nada fácil. Glória retruca. Lembra que o pai deixou muitas propriedades para Tato e Dudu. Diz que não tem do que reclamar. Mas Tato ironiza. Diz que o pai jogava dinheiro pela janela. E ainda aplaudia. Glória insiste. Afirma que ele ajudava quem precisava. Mas Tato corta. Exige encerrar o assunto. Declara que o pai o sacaneou. E completa, furioso, não precisa dele para vencer na vida. Promete provar. Jura que será advogado muito mais famoso. E mais rico do que o próprio pai. E anuncia sua decisão. De agora em diante, não quer mais ser chamado de Otávio César Jordão Júnior. Vai adotar o sobrenome da mãe, Otávio César de Alcântara. Enquanto isso, Francisca pergunta se eles não vão tomar café. Mas Andresa faz sinal de silêncio. Explica que vão fugir. E só voltam à noite. Raul sorri. Pede que ela fique quietinha. Garante que isso vale um presente. Francisca se preocupa. E se alguém perguntar? Raul orienta. Se perguntarem, abre a janela e olha para o azul do céu. É lá que estaremos. Nas nuvens. Só nós dois, livres. Mais tarde, Tato reclama que na semana seguinte vai trocar aquela porcaria. Não aguenta mais. Caito concorda. Diz que se pode trocar, é melhor mesmo, aquilo é um lixo. Tato comenta que até servia para as músicas do pai. Mas Caito pergunta, e onde estão todos os discos antigos? Tato responde que colocou tudo numa caixa. E mandou Glória dar um fim. Caito se espanta. Pergunta se ele destruiu os discos do pai. Tato rebate com desprezo.
Diz que ninguém ia querer ouvir aquelas porcarias mesmo. E ainda lembra. Quase que Queiroz deu uma fortuna para José Carlos, irmão da Lisa. Mais uma daquelas caridades do Dr. Otávio Jordão. Mas, por sorte, ele conseguiu impedir a tempo. Caito, mais frio, sugere o caminho. Diz que Tato precisa encontrar uma forma de anular o testamento. Senão, ele e o irmão vão acabar vivendo a pão e água. Tato admite que a conversa vai ser indigesta, mas garante que vai acabar com aquela palhaçada. Nesse momento, Dolores se aproxima de Glória. Informa que Tato está pedindo uísque. Glória suspira. Explica a Tato que o uísque acabou, porque os amigos dele beberam tudo. Tato se irrita. Reclama alto. Exige que Glória vá até a adega buscar mais. Lembra que o pai nunca deixou faltar. E ainda deixa claro, não está pedindo. Está mandando. Enquanto isso, Tibério percebe que Sininha não está bem. Pergunta se ela está doente. Mas Fátima debocha. Diz que Sininha só faz essas cenas para chamar a atenção de Tibério. Ele, porém, se aproxima preocupado. Pede que ela se deite. Oferece uma massagem para aliviar o desconforto. Em outro canto, Estela puxa conversa com Carmen. Quer saber se ela também é espiritualista. Carmen confirma. Estela então comenta. Diz que sua irmã Diná é a única que não acredita em nada. Diná rebate de imediato. Afirma que só acredita no que pode ver. E que, para ela, morte é o fim de tudo. Estela discorda. Diz que está aprendendo que a morte é apenas o começo. Diná ironiza. Se fosse verdade. Carmen intervém. Explica que há muitas coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Mas Diná retruca. Diz que a ciência nunca admitiu o sobrenatural. Que psicologia e controle mental até são aceitáveis. Mas o resto, não. Estela insiste. Lembra que a doutrina espírita se baseia em ciência. Diná, já impaciente, corta. Afirma que essa história de fantasminhas e espíritos não faz sentido algum. Mas reconhece. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. E confessa que no fundo sente inveja de quem tem fé. Porque deve ser um consolo enorme para quem fica. Já que ela não acredita em nada. Nesse instante, Lisa se emociona. Ouve Té chamá-la baixinho. Ela suspira, comovida. De repente, Maroca chama por Diná. Assustada com o barulho, pede se pode tomar um remédio. Diná, com leve ironia, comenta que a mãe veio proteger a casa. Corajosa, como sempre. Maroca confirma. Diz que nunca teve medo de nada, nem da morte. Acredita que o inferno não existe para elas. Diná, no entanto, sente outro tipo de inferno. O de viver sem Otávio. Maroca aconselha a filha. Pede que vá deitar, para espantar a insônia causada pelo frio. Diná, com os olhos marejados, pergunta. Mãe, a senhora sente saudade do papai? Maroca admite. Lembra o homem fino que ele era. Nesse instante, as vozes ecoadas de Otávio surgem, como um sussurro. Elogiam Diná. Chamam-na de maravilhosa. Maroca revive memórias. Recorda a primeira vez que Otávio veio à casa. Lembra quando ofereceu a casa em Itatia. E suspira. Se Deus quis assim, foi melhor. Ao menos, ele não sofreu. Ela reflete. Poderia ter sido pior. Imagina Otávio morrendo aos poucos no fundo de uma cama. Diná acrescenta. Diz que ele era inteligente, gentil. Maroca completa. Ele era brilhante. Tratava-a como uma rainha. Naquela noite, Diná sonha com Otávio. Ele aparece diante dela. Chama-a para ir embora. Mas Diná não quer deixá-lo. Implora. Pede para não ficar sozinha. Quer ir com ele. Otávio, sereno, responde. Diz que ainda não é hora. Que em breve, ela virá. Mas que, por enquanto, precisa ter paciência. E terminar as coisas que tem de cumprir na vida. Diná insiste, chorando. Quer ir com ele. Mas Otávio a tranquiliza. Pede que se prepare. Enquanto ele se afasta, Diná implora. Chama-o de seu amor. Suplicando para não ser deixada sozinha. De repente, ela acorda. Decepcionada.
Percebe que tudo não passou de um sonho.